meus irmãos, nós estamos aqui para dar essa aula hoje, essa aula de Escola Bíblica Dominical, onde nós queremos compartilhar um estudo bíblico, aquilo que fala a respeito do profeta Isaías, tá? Mas nosso tema, está aparecendo para você na tela aí agora, é esperança. Este não é o final da história. Nós estamos hoje vivendo dias difíceis, dias que nós precisamos realmente de esperança. E nós temos a tendência, não só essa questão que nós estamos enfrentando no Brasil, crise na saúde, crise política, econômica, mas também para todas as crises da nossa vida. Então eu quero trazer um estudo para vocês hoje, baseado nessa proposta. Nós falamos a respeito da crise, a respeito de como nós podemos ter esperança e perceber que este momento que a gente vive não é o final da história. Então eu gostaria de propor para você o estudo, você está vendo em Isaías 9, nós vamos trabalhar hoje diante de três perspectivas. Olha só, acompanha comigo. Primeiro, uma introdução histórica do texto, entender o que está passando por detrás do texto, quais são as implicações que nós encontramos nesse texto bíblico. Segundo, nós vamos fazer uma exposição do texto, verso a verso, explicando como cada parte desse texto fala. E por último, uma aplicação do texto. Então eu quero convidar você a participar comigo agora e deixar logo um aviso. Ao final desse vídeo você vai estar na descrição do link um e-book que nós fizemos com todo esse texto que nós vamos conversar aqui de forma até mais completa. Então você vai estar disponibilizando depois dessa aula, você pode pegar o e-book e também os slides que nós vamos pôr aqui, para que você possa ter todo o material aí para poder passar para frente e compartilhar depois, tá? Vamos então para a nossa tela aqui e vamos ver a introdução histórica do texto. Vamos lá começar então. O texto trata-se de uma profecia sobre a restauração do Reino Norte, né? Especificamente aqui o reino de Israel, que havia sido destruído pelo rei assírio, Tiglat-Pileser III, entre mais ou menos 733 a 732 a.C. É importante que, antes de nós entrarmos a fundo, a gente possa entender também um pouco da história anterior a isso. Quando você volta na história, acompanha comigo na tela. Nós vemos o reino de Israel se consolidando como monarquia, primeiro pelo rei Saul, ok? Depois do rei Saul, nós temos o processo do rei Davi, que vai se consolidar ali como rei também. E depois de Davi, o rei Salomão, seu filho. Até Salomão, esse modelo de monarquia funcionou muito bem para o reino de Israel. Todavia, assim que Salomão morre, após a sua morte, o seu filho, Roboão, ele vai assumir o lugar de seu pai. E é interessante você perceber que assim que Roboão ele assume o trono, ele começa a fazer coisas que desagradam as pessoas, principalmente na questão dos altos impostos. E por conta disso, as 10 tribos do Reino Norte, elas vão então eleger como seu rei Jeroboão, e ali vai ter então uma cisão, uma divisão de reinos, onde nós teremos aí, então o Reino Norte, conhecido como Reino de Israel, e o Reino Sul, conhecido como Judá. Judá, sua capital seria Jerusalém, e o Reino de Israel, o Reino Norte, sua capital Samaria. Entretanto, esses dois reinos que vão caminhando aqui, você tem um mapa na sua tela aí que mostra antes dessa divisão de reinos e depois como que ficou aí esses limites, reino de Israel e reino de Judá. Esses dois reinos, apesar de estarem separados, eles mantêm um comportamento muito parecido, que é o seguinte: o reino de Israel e Judá, aos poucos eles deixam a Deus. Eles começam a caminhar para o seu desejo, abandonam a aliança com Deus, vivem oscilações entre pecado e não pecado. Eles ainda vão fazer o quê? Se tornam profundamente idólatras. É natural que quando nós nos afastamos de Deus, nós acabamos nos tornando idólatras, né? Com os ídolos que nós construímos ou aqueles que estão já construídos. Como consequência disso, a nação de Israel se torna uma nação profundamente injusta, tanto o Reino Norte como o Reino Sul. Eles começam a praticar a injustiça. Como consequência, eles vão então envergonhar o nome de Deus. Interessante que esse processo começa onde eu deixo a Deus, onde eu me torno idólatra, confiando muito em mim, nos meus próprios ídolos. Depois eu vou vivendo uma injustiça, até que esses reinos cheguem então a envergonhar a Deus. Esses povos, que deveriam ser luz para as nações, se tornam agora desonra ao Deus Criador. Interessante que ambos os reinos passam por alguns processos. O reino sul, reino de Judá, ele passa por um processo de oscilação espiritual. Como significa isso? Um rei entra e desobedece a Deus, o outro entra e faz a vontade de Deus. Um exemplo clássico você vai ter o rei Manassés, que foi um dos piores reis que Judá teve, onde
edificou postes ídolos, sacrificou filhos, crianças a deuses, praticou orgias dentro da casa de Deus. Quando você vê o seu neto, rei Josias, que vai assumir depois da morte de Amon, filho de Manassés, pai de Josias, com 8 anos, muito precoce, ele faz uma reforma espiritual em Judá que muda completamente o rumo da história. Interessante que o Reino Norte ele passa por um declínio espiritual. Para você ter ideia, os 20 reis que antecederam o texto que nós vamos estudar aqui hoje, todos eles se afastaram de Deus. Como consequência, no reino de Israel, Deus envia então o famoso Império Assírio, liderado por Tiglat-Pileser, onde ele vai entrar ali e vai destruir completamente o que nós conhecemos aí como o Reino Norte, o Reino de Israel. Como que eles fazem isso? Além de fazer cativos algumas pessoas, eles pegam pessoas de outras regiões e fazem uma imigração até aquela região, aonde com o tempo a identidade cultural nacional vai se perdendo e ali vai se formar os famosos samaritanos, os que não eram judeus por o sangue, para que você possa entender um pouco disso. É nesse contexto que nós encontramos aí então a mensagem de Isaías, que vem como uma mensagem de esperança para um povo que estava em situação muito complicada. E assim, nós passamos então agora rapidamente esse contexto histórico para te clarear, para que você possa ter ideia do que nós estamos tratando aqui. Nós chegamos então à exposição do texto. Eu queria, verso por verso, conversar um pouquinho mais com você sobre o que esse verso significa, de que maneira que nós podemos entender. Para facilitar, eu quero pontuar alguns tópicos da exposição desse texto. O primeiro tópico seria a promessa. Olha o que você encontra, acompanhe comigo na tela, no verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eu chamo a tua atenção para o seguinte destaque nesse texto. A palavra aflita. O que significa aqui nesse texto a expressão aflito? Significa 3 coisas que eu quero pontuar para vocês. Primeiro, é a expressão de um metal moldado em alta temperatura. É a forma que se usa para derreter aquele metal para que ele possa tomar uma outra forma. Significa também a aflição aí, alvos de uma grande pressão externa, algo que vem de fora e começa a pressionar. E pessoas tomadas por uma imensa angústia. As 3 expressões dão a entender claramente o que esse povo estava passando. Mas também diz que esse povo não só estava aflito, mas também estava na obscuridade ou na escuridão, como algumas versões bíblicas aí. O que significa a obscuridade no nosso texto aqui que nós estamos começando? A condição permanente de completa desorientação. As pessoas estavam completamente orientadas, sem rumo. Estado de ausência completa de esperança ou desespero angustiante diante das impossibilidades. Esse é o quadro, essa é a cena que nós temos aqui nessa região do Reino Norte, Zebulon, ali na Naphtali. É nessa situação que nós encontramos aqui, queridos, que nós encontramos o quê? Uma promessa de que não continuará. Essa situação que eles iam vivendo aqui iria ter fim. Ou seja, nós encontramos no texto, então, uma promessa de restauração. A glória viria, a glória transformaria a vida deles. Interessante que, quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que eles estavam naquela condição por conta de uma disciplina divina. Olha o que fala o texto. O texto vai nos dizer o seguinte: Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Interessante você perceber que o que estava acontecendo ali, amados, não era simplesmente um acaso. Mas Deus estava disciplinando o povo, porque o povo havia se desviado dos caminhos de Deus, havia procurado outros deuses que não os deuses que Deus esperava que eles procurassem. Interessante você notar também aqui que no contexto que a gente vive, onde pais são proibidos de disciplinar os seus filhos, parece-nos estranho compreender o amor de Deus tratando com o povo dessa forma, né? Nós achamos que sofrimento muitas vezes não é permitido quando nós servimos a Deus. Por isso, rapidamente, talvez não seja o contexto aqui para um outro estudo, mas rapidamente eu quero mostrar para vocês algumas causas possíveis do sofrimento nesse gráfico que eu vou mostrar para você de forma muito breve e rápida aqui. Quando nós falamos de sofrimento, amados, estamos entendendo que nós vivemos a primeira causa em um mundo disfuncional. Esse mundo que nós vivemos
Não era o mundo que Deus criou, não era para ser assim. Gênesis 3 vai nos relatar a queda dos nossos primeiros pais, esse grito de independência que eles tiveram, onde toda a raça humana sofre por conta desse pecado que está habitando. E isso é uma das possíveis causas de sofrimento. Você, quando lê Gênesis capítulo 3, vê lá que há medo, ansiedade, a depressão, pragas, desastres, terremotos, estão todos incluídos no relato das consequências do pecado no mundo. Outro motivo do sofrimento que nós temos é por nossas opções erradas. Algumas vezes, sim, nós sofremos porque tomamos decisões erradas. Optamos por caminhos que não são os caminhos de Deus e, como consequência, nós sofremos por conta disso. Uma outra opção é que somos disciplinados pelo Senhor. E aqui nós temos que lembrar que a disciplina não é um ato de raiva ou ira, mas é um ato de amor, um ato onde Deus está expressando seu cuidado para com o seu povo. A Bíblia fala que Deus disciplina aquele que ama. A disciplina é um ato de amor de Deus na nossa vida. Um outro motivo é um processo de ajuste. Em alguns momentos, nós nos acomodamos demais no nosso mundo, na nossa segurança. Aí Deus vem, como eu tenho dito, Deus coloca a sua vaquinha, derruba no precipício, e então você abre os seus olhos para perceber como está a sua vida. E o último motivo é uma intimidação do nosso inimigo. Sim, o nosso inimigo, ele tenta provar para mim e para você que o caminhar com Deus não é uma opção a ser seguida. E nesse sentido, a gente então aprende a necessidade de caminhar totalmente ao lado de Deus. A pressão que eu quero que você olhe esse gráfico e perceba que tudo isso nasce do amor de Deus. Nós podemos sofrer sim, porque esse mundo está passível disso. Podemos ter um câncer, ser atropelados, se alguma coisa acontecer com a gente. Mas também sofremos porque tomamos decisões erradas, porque o inimigo está nos intimidando, mas em alguns momentos Deus está nos corrigindo para salvar nossa alma, para livrar a gente do inferno, está podando nossa vida, fazendo ajuste na nossa caminhada para que a gente possa caminhar em novidade de vida. E assim nós continuamos o texto mostrando que este povo aqui de Isaías capítulo 9, a qual o profeta está dando essa profecia, eles estavam sim passando por essa dificuldade, mas havia sim uma promessa de restauração. E quando você olha então a continuidade do verso diz: mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Interessante você perceber aqui que a restauração é um processo onde a disciplina está centralizada nesse verso aqui. Deus fez, Deus permitiu, mas o mesmo Deus que permitiu é o Deus que está libertando o seu povo e trazendo nova todas as coisas. Interessante que há mais um detalhe do verso que eu queria mostrar sobre a promessa, né? Que é a questão do tempo kairos. Você encontra no texto duas expressões aqui, primeiros tempos e nos últimos. Existem duas formas de ver o tempo, segundo os gregos. Primeiro é o tempo cronos, que é o tempo que nós temos relógio, marcação de dias, datas, meses, anos, e que é um tempo metódico, né, que pode ser marcado. Agora, o tempo kairos é um tempo que está acima do que é marcado, mas ele indica que é algo perfeito, que acontece no tempo perfeito, em que abrange toda uma realidade aí de kairos. O que eu quero dizer com isso? Quando você vê no verso 1 falando que nos primeiros tempos Deus tornou desprezível, mas nos últimos ele restauraria. Ou seja, a história não se limita a um ponto isolado do momento que nós estamos vivendo. Não. A história com Deus é muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais edificante para as nossas vidas. E assim, nós entendemos que o versículo 1 fala de uma promessa. Veja essa promessa se cumprindo em Mateus, capítulo 4, dos versos 12 ao verso 16. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo, que jazia em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu a luz. Perceba que essa profecia vai se cumprir 7 séculos depois de que Isaías cita. A luz que viria para mudar totalmente aquele povo é a pessoa de Jesus. E aí já chama a gente para o próximo verso, o verso 2, que fala assim: o povo que andava em trevas viu grande luz,
e os que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqui ele vai falar sobre o acontecimento. Qual acontecimento? Quando você lê as expressões do texto, andava e viviam, eles remontam a um ato contínuo. Era um estilo de vida prolongado e habitual. As pessoas se acostumaram a sofrer, se acostumaram a viver daquele jeito. A ideia de eu nasci assim, vou viver assim, e eu vou morrer dessa forma. Mas o texto dá uma reviravolta no verso 2, dizendo que viu grande luz e resplandeceu-lhes a luz. E aqui nós estamos falando em um ato pontual e único, ou seja, o povo que estava acostumado com a dor e sofrimento agora, ele recebe um ato único, uma provisão que mudaria completamente a sua vida. Nós temos aqui então a promessa de Jesus Cristo, a luz do mundo. A escuridão que o verso 1 falava que ia acabar para esse povo é a pessoa de Jesus que entra na história para nos restaurar, para nos salvar e para fazer nova todas as coisas. Interessante que assim nós vemos que no verso 1 a promessa de restauração, num processo de disciplina, no verso 2 o acontecimento que seria esse estupim para essa mudança de realidade do povo. Mas agora nós vemos também os resultados disso. Qual o resultado? Olha o que fala o verso 3, 4 e 5. Eu começo com o verso 3 aqui agora. Tens multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os espólios. Aqui você pode perceber a expressão de um crescimento geral. A palavra multiplicar esse povo significa que eles cresceriam como nação, em todos os sentidos, né? Mas perceba que quando ele fala de um crescimento geral, ele está falando também da fonte dessa alegria que dá crescimento. Qual que é a fonte? A alegria lhe aumentastes, alegram-se eles diante de ti. E se você ver no começo, tens e diante de ti. Ou seja, Deus é o autor dessa alegria e é também o motivo e a causa porque eles estavam alegres. E aqui ele vai usar duas expressões para expressar a alegria. A primeira delas é se alegram na ceifa, que é uma figura de linguagem para expressar o sucesso da colheita daqueles tempos. Tudo correu bem, tudo correu como deveria ser. Um outro exemplo está aqui em repartem os despojos, que significa o quê? Receber a recompensa. Quando um exército guerreava com outro e ganhava, eles repartiam os despojos, a recompensa pelo seu trabalho. Então, o verso 3 fala que o primeiro resultado é o crescimento em alegria, onde há uma satisfação e uma recompensa por aquilo. Mas ainda continua no verso 4, dizendo: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Aqui você vai encontrar a expressão porque tu quebraste, referindo-se ao quê? Uma ação divina. Jesus, ele é o autor da alegria, aquele que dá alegria ao povo, porque ele faz o que? Liberta o seu povo. Ele quebra o jugo que pesava sobre os ombros daquele povo. E talvez o povo, naquela situação ali, enfrentando dificuldade, pudesse ter dúvida se isso acontecer. Então, ele vai usar aqui a expressão dia de medianitas para falar do quê? De um evento histórico, citando aqui Juízes 6 e 7, no local, na situação de Gideão, né, onde um pequeno grupo de pessoas fracas consegue derrotar um grande exército, ou seja, mostrando que não importa a situação que aquele povo estivesse vivendo, Deus sim iria retirar o peso dos seus ombros, iria sim acabar com o sofrimento que eles estavam vivendo naqueles tempos ali. Esse então é o segundo resultado que nós encontramos no verso 4. O primeiro é a alegria do crescimento, tudo correr bem, e o segundo é a alegria decorrente do fato de Deus ter mudado a sua história, a sua trajetória. O verso 5 fala porque toda bota que anda, o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. As expressões aqui, toda bota do guerreiro e a veste envolvida em sangue, significa o quê? Que elas serão queimadas e servirão de pasto. O que significa isso a grosso modo? Haverá um tempo de paz. Haverá um tempo agora que eles podem desfrutar da paz. Então, nós vemos então uma promessa de Deus no verso 1. Nós vemos o acontecimento no verso 2, que era Jesus. Nós vemos no verso 3, 4 e 5, ele falando do resultado da vinda de Jesus para libertar o povo. Então, ele vai mais uma vez voltar os nossos olhos
para o motivo de tudo isso que é Jesus. Olha o que fala então o verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui eu quero chamar a atenção para o começo, porque o menino não nasceu, mas nos nasceu. Ou seja, é para mim e para você. Significa que é um presente divino, um presente que Deus dá a cada um, que Deus nos presenteia com a alegria de saber que Jesus está conosco e por causa dele nós podemos sim ter vida e a tê-la em abundância. O texto fala também que o governo está sobre os seus ombros, e aqui significa um rei diferenciado. Antigamente se colocava uma bandeira sobre os ombros que simbolizava a autoridade governamental daquele rei. Aqui quando fala que Jesus estaria colocando sobre os seus ombros esse governo, significa o quê? Primeiro, ele tem autoridade para governar, mas também é uma contrapartida àquela ideia que nós vimos anteriormente no verso anterior, em que havia sobre os ombros do povo uma opressão colocada pelos reis assírios. Aqui, Jesus recebe sobre ele as nossas culpas e nos dá o seu fardo que é leve e suave. E aí nós encontramos a expressão o seu nome. E aqui o escritor fala do caráter deste rei. Todavia, o caráter desse rei não pode ser resumido de forma muito simplista em uma palavra. Então ele vai dar 4 expressões que vão identificar quem esse Deus é. Acompanhe comigo. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que significa cada um deles? Maravilhoso Conselheiro significa o quê? Sabedoria para nos orientar. Ele tem sim o conselho que nós precisamos, ele tem sim a palavra que nós necessitamos para caminhar e para poder sobreviver. Nós precisamos buscar nele o conselho para a nossa vida. Nós precisamos buscar em Jesus Cristo o conselho para todas as coisas que nós desejamos e queremos todos os dias. Uma outra coisa fala que ele é o Deus forte. O que significa ser o Deus forte? Significa poder para executar todos os seus planos. Ele não só pensa, ele não só deseja, ele tem poder para cumprir todos os seus planos. E nenhum deles, como diz Jó, pode ser frustrado. Terceira aqui, expressão é para a eternidade. Significa o imutável cuidado e amor de um pai. A expressão aqui lembra o cuidado de um rei pelos seus súditos ou o cuidado de um pai pelos seus filhos. Todavia, nossos seres humanos, nossos pais, são limitados, não porque não nos amam, mas porque não têm condição de oferecer o que só o perfeito pode oferecer. Deus está acima de todos eles. Jesus é essa expressão máxima do amor, de cuidado, de proteção sobre cada um de nós. Por fim, ele fala do príncipe da paz. O que significa isso? O autor da reconciliação com Deus. Romanos vai dizer que, pela fé, nós recebemos a paz com Deus diante do sacrifício de Jesus, o nosso Senhor. É interessante você notar aqui que as 4 declarações, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, estão falando de quem Jesus é. Nosso conselheiro, o nosso Deus de poder, é o Deus que nos ama e é o Deus que nos reconciliou com o Deus Pai, nosso Deus Criador. Esse menino não simplesmente nasceu, ele nos nasceu, um filho nos foi dado. Por isso nós temos a confiança que o motivo da nossa restauração, da nossa esperança, é a pessoa de Jesus, aquele que é tudo aquilo que eu e você precisa para viver hoje. Interessante que, por último, na exposição do texto, ele fala da convicção. Olha o que fala o verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Algumas coisas que eu quero destacar. Primeiro, o verso 7 fala da extensão. Ele fala que esse reino aumente. Ou seja, nós temos que ter a convicção que o rei Jesus não é um rei como o rei de Judá, um rei de Israel, que fica por um tempo. A extensão do seu reino é antes da criação do mundo, até o fim de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega.
Nós confiamos num Deus que existe bem antes de eu e você existirmos, que existirá eternamente, um Deus que tem poder de todas as coisas, ele subsiste de forma onipresente, onisciente e onipotente. Também fala aqui, amados, a respeito da perfeição deste reino. Ele fala, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Lembramos que a profecia do Messias diria que ele veio da linhagem de Davi, do trono de Davi. E sobre o seu reino para estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça. Aqui ele está mostrando que realmente a promessa de que vir sobre a descendência de Davi iria acontecer, e esse rei seria um bom rei. Não um rei ruim como Acaz foi, ou que profanou a Deus. Nós temos um rei que estabelecerá o seu reino em justiça e em juízo, ou seja, um rei perfeito. Não é como o juízo que nós temos falho, governantes falhos, pessoas que alguns depositam a fé e não têm nenhuma sustentabilidade. Esse rei é um rei que é justo, que é reto, que é perfeito e que é totalmente diferente de todo rei que nós conhecemos. É a convicção que nós temos que ter. Por último, o texto fala ainda de extensão desde agora para sempre. Ou seja, é alfa e ômega, ele governa sobre todas as coisas. E por último, ele fala da garantia do reino. O texto fala que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A maior convicção que nós temos que ter, que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, é o fato de que é o caráter, é o cuidado, é o próprio Deus que está garantindo, eu vou fazer. Agora você imagina para esse povo, de Isaías capítulo 9, que enfrentava uma ocupação assíria, sem esperança. Ele escuta falar do profeta que esses dias terão fim. Há uma promessa de restauração. E eles aprenderiam ali as consequências dos seus atos. Essa promessa fala de um acontecimento, a vinda do Messias para aquele povo. Talvez aquele povo não entendeu muito aquilo lá, porque eles estavam vivendo no olho do furacão. E essa profecia se cumpre na sua íntegra 7 séculos depois. O resultado para aquelas pessoas é poder confiar que quando isso acontecesse, a alegria seria restaurada. O Deus do impossível interviria por eles. O motivo é que o nosso Senhor Jesus ia nascer. E isso nos traz o quê? A convicção que esse reino é eterno, que esse reino é perfeito e que o próprio Deus garante para mim e para você que irá cumprir os seus planos. Quando você olha esse gráfico, você entende um pouco do que eu estou falando. Há uma promessa, um acontecimento no verso 2, um resultado no verso 3, 4 e 5, o motivo no verso 6 e a convicção no verso 7. Tudo isso apontando para quê? Para a nossa salvação em Cristo Jesus. Se nós estamos em um momento sem esperança, nós precisamos olhar para essa promessa de Isaías 9, que nos dá a plena convicção que Deus está cuidando de todos nós em todos os momentos. E aí, amados, eu quero convidar você a aplicar esse texto de uma forma muito breve aqui. Eu quero fazer uma aplicação mais prática, né? Tiago nos lembra que aquele que é ouvinte da palavra praticante é uma pessoa sábia, mas se você ouve e não pratica, você engana a si mesmo, está se enganando apenas. Então eu quero ser mais prático possível na aplicação desse texto aqui, tá bom, amados? Esse texto está muito mais bem explicado no e-book que você vai receber gratuitamente depois que acabar essa aula. Você vai ter um e-book lá explicando verso por verso, citando texto bíblico, citando outros autores. Então, leia esse e-book, vai ser muito edificante para a sua vida, tá bom? Vamos à aplicação do texto. Primeira aplicação. O tempo é o melhor remédio. Eu queria aplicar conforme uma pergunta aqui. Sendo a geração do imediatismo, como temos lidado com a ideia que não teremos respostas hoje? Tudo que nós queremos está no celular, na ponta do dedo. Eu peço comida, peço remédio, eu faço todas as coisas, converso, gravo vídeo, faço tudo isso de uma forma muito rápida. E quando vem a crise, as primeiras coisas que nós queremos é respostas. Por que está acontecendo isso? Que hora vai resolver isso? Por que isso só não passa? Quando acaba o isolamento? O que a gente faz? Como você se sente sabendo que algumas respostas você não terá hoje? O povo de Isaías capítulo 9, que essa é a profecia, estava recebendo uma palavra que eles deveriam crer, mas não aconteceu naquele momento. Nem a resposta claramente ficou para eles assim, de que o motivo deles estarem lá, apesar de eles saberem que haviam errado com Deus, mas a gente percebe que por Isaías 40, que alguns deles ainda reclamavam, por que Deus esquece da gente, por que Deus permite isso, e não percebe o que faz.
É interessante você perceber que em alguns momentos da nossa vida, nós não teremos respostas prontas. E só o tempo vai nos ensinar, vai nos orientar a respeito do que nós passamos e enfrentamos. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui. Teria capacidade hoje de confiar em Deus mesmo que não entenda o que está acontecendo? Você consegue descansar em Deus em qualquer dificuldade que venha na sua vida, mesmo que você não saiba o porquê, mesmo que você não saiba o que está acontecendo, mas simplesmente confiando que Deus é o seu Senhor, soberano sobre todas as coisas? Teria capacidade de confiar? Por isso que eu digo, a primeira lição que você tem que entender é que o tempo é o melhor remédio. Hoje, nós somos convidados a confiar e crer e deixar que o tempo traga as respostas que nós estamos procurando para hoje. Uma outra coisa é a virtude da paciência, que é decorrência de você compreender o tempo, você acaba aprendendo a ter paciência. E eu quero colocar o seguinte aqui. Como discípulo de Jesus, tem aprendido a ter paciência em um contexto de profundo estresse. Deve ter percebido hoje que nós estamos vivendo um momento de muito estresse. Pessoas estão preocupadas demais e estão irritadas demais. Você, como está conversando com essas pessoas, consegue ter paciência com elas? Entender que elas não compreendem a vontade de Deus? Que elas estão perdidas no meio de uma crise? Você consegue entender que você, como cristão, pode ser um instrumento para abençoar essas pessoas? A segunda colocação aqui. Já parou para pensar que nossa impaciência, nós mesmos, né? Nossa impaciência nos leva a tomar decisões que desagradam a Deus? Como ter lidado com isso em seu dia a dia? Às vezes nos apavorados, preocupados, a gente toma decisão sem pensar e a gente faz coisas que Deus não espera de nós. Como nós temos lidado com o tempo e com a paciência? Em ter paciência com os outros, em ser um discípulo de Jesus que traz a paz, mas também ter a paciência de não colocar as mãos pelos pés e fazer uma lambança no meio disso. Tá? Então, essa virtude da paciência dos outros e com a gente mesmo do tempo é algo necessário para esses dias. Uma terceira aplicação é o exercício da reflexão. Olha o que fala aqui nessa pergunta. O quanto tem investido seu tempo para uma profunda reflexão de tudo que está acontecendo hoje? É muito fácil reclamar, é muito fácil indagar algumas pessoas, mas o grande exercício aqui é refletir nos motivos pelo qual estamos vivenciando isso. Ele não fala aqui de querer explicações de Deus. Deus tem que responder, tem que me falar. Não, eu estou dizendo aqui que nós precisamos compreender o tempo, refletir nos nossos atos, nossas palavras, qual é o momento que nós estamos vivendo. Isso vem pela reflexão. Uma outra pergunta, em seu dia a dia tem gastado mais tempo reclamando dos outros ou olhando para a sua própria vida? Você está investindo tempo para reclamar? Ou você de fato está realmente olhando para você, o seu comportamento, percebendo em meio à crise, como você reage, em quem você confia? Esse é um momento muito bom para você aprender a descansar e confiar plenamente em Deus. Uma outra coisa que eu quero trazer por último aqui, a reavaliação de nossas crenças. Momentos de tensões são as lentes que revelam onde nossos olhos estão. Nesses dias, tem confiado plenamente no cuidado de Deus? O momento que a gente está vivendo aqui revela em que nós cremos, em que nós confiamos. Você tem percebido que na crise tem confiado plenamente em Deus? Este é um momento muito bom de você pensar isso, de você firmar a sua convicção. Também, mais uma coisa aqui. Avalie sua vida e sinalize os momentos que vivenciou o cuidado de Deus. Tem vivenciado esses momentos hoje? Olha para a sua vida agora e vê a sua história, o que Deus já fez na sua vida, na sua família, hoje, na crise, na falta de esperança. Está vivendo essa confiança em Deus, confiando que Ele está cuidando de você. Tem algumas coisas para você pensar. Essas lições importantes que o texto nos mostrou. O texto nos mostra a respeito de aprender a lidar com o tempo. Perceber que a ideia de não ter paciência levou o povo a praticar coisas que não era agrado de Deus. Percebeu por que eles estavam passando por aquilo, uma falta de reflexão ali naquele momento, principalmente as crenças, quem aquele povo estava confiando plenamente naquele momento. Eu quero terminar com umas considerações finais aqui, 2 considerações apenas para que você possa guardar. Primeiro, quando estudamos Isaías 9 e o seu contexto anterior, vemos que o povo daqueles dias se equivocou
quando colocaram seus corações naquilo que era transitório. Não deram ouvidos a Deus. Isso deve ser um alerta para as nossas vidas. Nós precisamos parar um pouco, refletir e saber, de fato, nós temos aprendido as lições. Se nós temos, de fato, aprendido a confiar em Deus e perceber se, de repente, nós não estamos adorando outros deuses, achando que estamos servindo a Cristo. Fica um alerta para a gente aí. Outra aplicação. A história de Isaías 9 e seu contexto anterior revela que aquele não era o final da história. Um dia a luz que ilumina todo o homem daria restauração e alegria. Essa deve ser, todos os dias, a nossa maior esperança. Todos os dias nós precisamos ter esperança que Deus está com a gente. Que Deus está conosco para nos abençoar, para falar ao teu coração, para falar ao meu coração. É isso que eu queria trazer nessa aula para você aqui hoje. Lembrando você que a esperança é confiar em Deus, sabendo que este não é o final da história. Aquele povo que estava ali no cativeiro assírio, passando por aquilo, talvez acreditasse que aquilo era o final da vida deles, estava acostumado a viver no sofrimento e na dor. Mas eles receberam a profecia do Jesus que viria, nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da Trindade, o Príncipe da Paz, e restauraria aquele povo uma alegria indizível. Que a gente possa hoje firmar nossa vida na convicção de que esse reino de Deus é muito mais além do que o momento que eu estou vivendo, que esse reino de Deus é um reino perfeito de justiça, de juízo, e é que é o zelo do Senhor que fará todas essas coisas. É Ele que garante que operará um milagre em nossa vida. Que nós possamos, assim, compreender o tempo, ter mais paciência, que a gente possa fazer mais reflexões sobre o momento que a gente está enfrentando e, principalmente, reavaliar as nossas crenças. Amém, amados? Que Deus abençoe. Como eu disse, mais uma vez, você tem no link da descrição aqui, você vai ter os PowerPoints que eu passei aqui, tá? Em PDF, para você poder passar para outras pessoas. Vou mandar também um arquivo em PowerPoint, apesar que às vezes muda a versão e fica um pouquinho difícil, mas você pode aí fazer os ajustes que você precisa. E um e-book para você estudar melhor esse texto. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um excelente domingo hoje, que você possa edificar a sua vida e se firmar nas promessas de Deus. Deus abençoe. Ótimo domingo para você, debaixo da bênção do nosso Deus.